Oitavo ano, tudo tranquilo? Beleza, hein? Vamos dar aí continuidade àquilo que a gente estava falando sobre a América Anglo-Saxônica? Então vamos lá. A gente falou sobre algumas características específicas que formaram a América Anglo-Saxônica. Na verdade, que formaram não, de como elas estão hoje, Estados Unidos e Canadá. Falamos sobre aspectos sociais, aspectos econômicos e de população de um modo geral. Só que, para que tudo isso seja da forma que é hoje, a gente precisa entender lá atrás os processos históricos e as raízes que formaram esse tão grande desenvolvimento que nós temos nesses dois países que falamos quando citamos a América Anglo-Saxônica. Lembrando mais uma vez, Estados Unidos e Canadá. Ok? Beleza, então. Vale lembrar que ambos os países eles foram colônias. Então, elas foram as colônias de povoamento. A gente já falou sobre as colônias de povoamento e as colônias de exploração. Então, numa próxima oportunidade, a gente relembra isso. E aí a gente precisa lembrar que, como foram colônias, essas colônias elas tinham uma condição específica de estarem ligadas diretamente a um país colonizador, que no caso dos Estados Unidos era somente a Inglaterra. E no caso do Canadá, era a Inglaterra e a França. Daí ser um país que tem dois idiomas, um país bilíngue. Só que, para que a gente entenda tudo isso melhor, a gente precisa lembrar que ambos os países têm características de crescimento semelhantes. Lembrando que foram colonizados por países que colonizaram, no caso, os dois, né? Inglaterra, principalmente no caso do Canadá, a gente tem a França. E aí temos algumas características específicas que são semelhantes. E que características são essas? Algumas terras elas eram doadas a alguns camponeses com o objetivo de expandir cada vez mais os territórios. Vale ressaltar que a produção agropecuária ela era e é ainda muito rentável. Então, financeiramente, isso é um ponto muito positivo no desenvolvimento de uma colônia que, mais um tempo à frente, viria a ser um país de grande expressividade econômica no mundo, beleza? Então, algumas terras eram doadas e isso teve uma condição específica. Só que assim, lembre-se que a colonização ela era inicialmente voltada para a parte litorânea. E por que a parte litorânea? Porque se a gente observar no mapa, a gente vai lembrar, a gente vai observar, a gente vai entender que Estados Unidos e Canadá, a parte litorânea, a parte do Oceano Atlântico, ela dá diretamente na Europa. Então é muito mais fácil da Europa, no caso Inglaterra e França, chegarem na parte litorânea da América do Norte, como é hoje, do que em outras áreas. Vale lembrar também que essas outras áreas interioranas até o momento não tinham nada de tão expressivo assim, ou pelo menos era o que eles realmente achavam. E aí, conforme o processo de colonização foi continuando, foi tendo continuidade, a gente precisa saber que os dois países, no caso Estados Unidos e Canadá, eles tiveram um interesse de ir em direção a oeste, ou seja, chegar lá na outra ponta do continente, indo em direção ao litoral oeste ou ao litoral do Oceano Pacífico. E aí, por esse motivo, a gente tem um grande crescimento das ferrovias. Então, ó, as terras doadas e nós temos aqui o desenvolvimento de muitas ferrovias que eram para facilitar tanto o deslocamento das pessoas, como e principalmente para trazer os recursos minerais que eram retirados de dentro do território, ou seja, do solo de um modo geral. E aí a gente tem uma outra questão, a atração, o desenvolvimento de chamar certos imigrantes. E isso era principalmente com o objetivo de aumentar a mão de obra dessas áreas para que
pudesse facilitar o trabalho. E aí, esses aqui, ó, são os pontos semelhantes entre os dois países. Só que, nesse caso aqui, ó, nos Estados Unidos, a gente tem hoje um número muito grande de afrodescendentes. E isso é um reflexo lá da época de colonização e principalmente porque a Inglaterra ela trazia muitos africanos com o objetivo de serem escravizados nas grandes áreas específicas, beleza? De plantation de um modo geral. Aí a gente precisa lembrar que o plantation são aquelas grandes áreas de produção monocultora, ou seja, de um tipo de gênero agrícola só, principalmente para a exportação, beleza? Então a gente segue daqui. Lá no século XVIII, só para a gente lembrar, foram criadas as 13 colônias. E essas 13 colônias eram o que hoje deram origem a alguns estados e elas tiveram um amplo desenvolvimento. Essas 13 colônias lá no século XVIII, elas foram no norte do território dos Estados Unidos, no centro do território dos Estados Unidos e ao sul do território dos Estados Unidos. E aí a gente precisa lembrar que, geograficamente falando, os Estados Unidos, como um país muito grande, ele está acima da linha do Equador e mais abaixo do território vai estar mais próximo da linha do Equador e, consequentemente, vai ter um clima um pouco mais quente, diferente das áreas mais ao centro e ao norte. E aí essas áreas ao centro e ao norte, elas tiveram uma condição diferenciada. Que condição é essa? Uma condição natural que acabou dificultando o desenvolvimento agropecuário. Isso foi um problema? Não, porque os colonos, na época, ao invés deles investirem onde não dava, que era na produção agropecuária, por conta do frio extremo das regiões montanhosas que ali existiam, eles desenvolveram a manufatura, ou seja, o processo fabril, as primeiras fábricas, as primeiras indústrias, que mais um tempo depois deu início e um start no processo de urbanização dessas áreas específicas. E isso causou um desenvolvimento muito mais rápido e foi isso que acabou causando um certo olho grande nas metrópoles, no caso na metrópole inglesa, na Inglaterra. Só que as colônias do sul, elas tinham uma característica de condição climática boa, e aí teve uma produção rural, o que não deu um amplo desenvolvimento. Por quê? Porque ali era de produção monocultora e o domínio era dos colonos ingleses. Então, o desenvolvimento econômico não criou uma independência muito grande. E aí, por conta desse olho grande, vamos dizer dessa forma, dos ingleses, principalmente nas colônias do norte e do centro, eles começaram a aumentar impostos e queriam que toda a produção, seja ela do sul, do centro ou do norte, fosse diretamente comandada pelos ingleses. E aí, em 4 de julho de 1976, as colônias do centro e do norte, elas declararam a independência. Só que, por conta de as colônias do sul ainda estarem muito dependentes das metrópoles, no caso da metrópole especificamente falando, isso ainda demorou um certo tempo. Até que, em 1983, a independência foi total e aí o país se tornou os Estados Unidos da América, assim como a gente conhece hoje. Beleza? Num próximo vídeo a gente continua esse assunto, porque temos mais algumas coisas para ver e a gente se fala de novo. Valeu? Beijo!